Boa noite a todos. Mais uma noite aqui, estudo do Caminho, Verdade e Vida, com os nossos irmãos aqui de caminhada. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Quem vai fazer o estudo é João. Então, João, lhe convido para fazer a prece de hoje também, tá? A Doroteia está entrando. Pode começar, João. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de conhecer os seus ensinos, a doutrina espírita traz para nós. Que nós possamos entender e tentar pôr em prática tudo aquilo que Jesus vem nos ensinando. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Doroteia. Boa noite para todos. Boa noite, Selma, João, Flávio, Ana Cláudia, Janete. Eu vou colocar aqui o texto, tá bom? Para nós começarmos. Tá bom. Vamos lá. Então, do capítulo 72 do Caminho, Verdade e Vida, transitoriedade. Então, Paulo falou, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Sobre essa passagem aí, o que eu entendi foi que tu permanecerás. Tu somos nós, né? Os espíritos. E eles perecerão como roupa, envelhecerão. No caso aí é a matéria. Aí eu fiz um resuminho aqui. O espírito recebeu de Deus a vida imortal. Ele se transforma, pois como está em evolução, conforme evolui vai melhorando, vai se modificando, indo de encontro à perfeição de Deus, né? Mas não vai chegar à perfeição aqui de Deus, ele vai chegar bem próximo, né? Um espírito bem evoluído, bem próximo, mas nunca vai chegar a Deus, porque Deus é único. E nos criou eternos, sem fim, mas ainda assim continuamos diferentes de Deus, pois não compreendemos hoje e não sei se a gente vai chegar a compreender. Algum dia, de repente, com a evolução, a gente vai compreender como é que Deus não teve um início, Deus sempre existiu. Eu não consigo entender, né, hoje, como é que Deus fala assim, Deus sempre existiu, não tem um início, aqui a gente vive uma linha, né, início e fim na matéria, mas o espírito ele não tem fim, assim como Deus também não tem fim, Deus é único. Alguém quer completar mais alguma coisa da passagenzinha ou vamos continuar? Janete. Eu só quero falar que isso dá um nó na cabeça da gente mesmo. Essa questão de... A gente não consegue entender o que não teve início, né? Que a gente teve um início e sabe que é imortal e não vai acabar nunca. Mas pensar que não teve início, isso aí é para quando a gente já estiver bem evoluído, bem pertinho, né? Bem pertinho lá do Pai. É o que os espíritos falam para nós, né? Tem coisas que é melhor vocês não ficarem muito preocupados, que na hora certa vocês vão compreender. A gente é que fica nessa ansiedade de querer compreender tudo, né? Mas no atual estágio evolutivo não dá, né? Não tem nem condições de conhecer, de entender, né? Realmente dá um nó. A própria ansiedade de como é que eu comecei, isso, a própria ansiedade já diz que a gente não tem capacidade de entender. Se tivesse, a gente entenderia e não ficava ansioso, né? De Deus não ter um começo, né? A gente não consegue nem saber quem é que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, que falaram. A galinha. Mas... É verdade. Vamos continuar? Vamos lá, continuar. Vai. Fala-nos, Eclesiastes, das vaidades e da aflição dos homens,
no torvelinho das ambições desvairadas da terra. É isso mesmo. Isso mesmo. Esse parágrafo aí, eu entendi que o Emmanuel fala o seguinte para a gente. Que a ligação, né? O ser humano ainda tem aquela ligação da paixão, né? Com as coisas do mundo, as coisas materiais. Ele tem as más virtudes ainda, né? São coisas que não levam a nada, apenas para nos ensinar e aprender a evoluir, passando por essas provas, né? A gente tem que passar por essas provas para saber aprender como lidar com vaidade, com ambição, com egoísmo, com a raiva, para poder ir evoluindo, para entender não só a nós, mas também ao outro. Alguém quer completar? Janete? Não, é só lembrar que esse livro de Eclesiastes ele é bem interessante, né? Ele é bem bonito e ele fala o tempo todo vaidade das vaidades, tudo aquilo que a gente busca nessa terra e tudo passa e a gente vive nessa luta desenfreada, mas ele vem mostrar que tudo é transitório, que tudo passa. E por isso a gente se perde, né? Em meio a essas conquistas materiais, em focar toda a nossa atenção, a nossa vida nesses bens materiais. Mas isso aí vai ser desdobrado aí no decorrer da leitura, né? Mas é um livro muito interessante, vale a pena a gente ler. Por isso que a gente tem que passar por perdas, né? Se a gente não perder, nunca vai trabalhar bem com essa paixão pelas coisas. A gente tem que perder mesmo. É brabo, mas é verdade. É verdade, né, Doro? Em todos os sentidos. A gente recebe aquele baque, mas a gente para pensar que tudo realmente passa. Né? É verdade. Alguém mais? Continuar? Você. Vamos lá. É isso aí. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Esse parágrafo aí eu entendi o seguinte: são pessoas que se apegam à matéria, né, aos bens materiais. São pessoas que ainda cometem os erros da inveja, da cobiça, da vaidade. Ainda estão ligadas muito à matéria e não conseguem sentir a vibração, a vontade, a pureza da evolução espiritual. Um exemplo seria: você aceita as diferenças que seu irmão tem, mesmo que você não entenda. Mas você aceita, né? Por outro lado, seu irmão não aceita, não consegue entender. Ele não aprende a entender as suas diferenças. Quando ele vai cair em si, que ele entende, que ele começa a entender as diferenças, por que você pensa diferente e tal, ele vê que é tarde demais, né? Que ele perdeu o tempo. Ele perdeu a chance da evolução. Ele não abriu a mente e o coração para raciocinar, para ser mais humilde, para aprender e evoluir. Como o Emmanuel diz aí, meditar alguns minutos. A gente parar para pensar um pouquinho, respirar e entender, né, as coisas, por que acontece. É isso. Exato. A gente tem que se colocar no lugar do outro para poder entender e aprender. Vai. E ainda chama a gente de maluco, que é maluco, é visionário. Ai! Nessa parte verdade, aí né? Verdade. Quando eu li essa parte aí das formas, né? Que as formas, o que palpita no campo das formas para compreender, eu pensei logo no corpo, né? No corpo da gente, como é que vai se transformando, né? Como é que a gente vai perdendo com o tempo a nossa vitalidade. Isso já é uma maneira de pensar, né? Já é uma forma de pensar
que tudo vai mudar, que tudo está mudando, né? É verdade. E existem aquelas pessoas que insistem em querer até permanecer num corpo jovem, né? Perdendo a experiência maravilhosa de cada idade. Cada idade tem um potencial de aprendizado tão maravilhoso que a pessoa fica vivendo do passado, né? Tem uma determinada idade, mas quer ser ainda adolescente, quer ser jovem, e se perde, e chega a ser, às vezes, se coloca até numa posição um tanto quanto ridícula, né? Porque tudo, eu acho que você tem que vivenciar o tempo certo que você está vivenciando. O que aquela idade pode trazer para você, né? E a gente não pensa que quanto mais a gente vive, mais a gente está adquirindo conhecimento, aprendizado, se viveu dessa forma, né? Para tentar aprender, e vai ser uma referência para as pessoas mais jovens, quer dizer, tudo é muito bonito. E quando a gente pensa em termos de imortalidade, não é? É aí que a gente tem que focar realmente o espírito, que essa forma, mesmo sendo alterada, mesmo mudando, mesmo perdendo essa vitalidade material, mas o que eu estou crescendo como espírito, né? O que eu estou acrescentando no meu espírito de valores, que é isso que é o mais maravilhoso, que eu vou levar para todas as minhas vidas sucessivas, né? Então, o ser humano, acho que mais o mundo ocidental, né, que pensa muito nessa parte da matéria, né? O mundo oriental, ele já há bastante tempo eles já pensam muito na questão do espírito mesmo e todo o aprendizado que a gente pode estar adquirindo, né, de valores e de felicidade, né? É verdade. Fala, João. Essas pessoas que não conseguem, vamos dizer assim, envelhecer, né? E tá sempre jovem, né? Eu acho que é até válido da cabeça, mas tem que saber que o corpo está envelhecendo, está Claro. mudando. Eles não conseguem aceitar, eu acho que porque eles são muito ligados ainda na matéria, no caso o corpo, né? O corpo, Isso. a roupa de piriguete, né? Que essa coroa, indústria de roupa de piriguete. Ridículo. Em vez de Aí usar que roupa cai no ridículo, né? Né, João? É. Aí que cai no ridículo, né? Isso, quer usar roupa de piriguete, aí não dá. Pode até mal para os olhos, mas... E você tocou num ponto bom, a questão da a idade ela está no espírito, né? Então, a gente pode ter 60 anos e se sentir com 20, né? Isso. Porque você é jovem, o teu espírito é jovem, né? Isso. É isso. Isso. E aí o que acontece? Você não tem inveja nenhuma do jovem de corpo, porque você tem a alegria que ele pode ter. Eu acho que a grande vantagem é você conservar tudo de bom que cada fase da vida traz e você não deixar morrer. Se torna um velho ranzinza que não gosta que criança que grite, que não gosta de barulho, que não gosta... entendeu? Exatamente. Eu acho muito bom a gente agora, que não brincar. vai jogar futebol com a criança, porque não tem mais condição de jogar futebol. Mas vai curtir o jogo que ela está fazendo, vai vibrar, vai torcer. É uma coisa... Vai conversar, vai rir, gargalhar. Isso é tão maravilhoso. E a juventude está nisso aí. Claro. Essas pessoas, João, que a gente está se referindo, é porque ficam muito presas à forma, à matéria, mesmo voltada a essa questão material, não é? Que é que o corpo continue o mesmo. E é exatamente por isso que a gente tem que envelhecer, para a gente acordar para o valor espiritual. Senão a gente ia querer ficar, né, só pensando nesse lado material, em todos os prazeres transitórios, né? Como a leitura de hoje está trazendo, né? Isso aí. Exatamente. Porque também não é só o corpo, não é? Aqui ele também fala, né, dos valores do mundo, que são de forma equivocada, que as pessoas se confundem, né? A questão assim, basta meditar alguns minutos e ver a transitoriedade de tudo, né? Que palpita no campo das formas, não só no corpo, né? Mas tudo que você vê, até o que você está usufruindo da matéria, aquilo também se deteriora com o tempo. Então, se a pessoa observar isso, né?
meditar sobre isso, quer dizer, você não vai viver eternamente fazendo a mesma coisa, achando que vai viver eternamente, que não vai morrer, que não vai envelhecer, porque até as coisas também se deterioram, né? É uma questão de observar, de parar e pensar um pouco, porque tudo à volta, à nossa volta, tem as formas, elas vão se transformando, elas vão se modificando com o tempo, né? Então, é algo que realmente para até o nosso espírito também se transforma, né? Ele vai evoluindo, embora ele não perece, mas ele também evolui. A questão aí é a evolução, né? Mas é sempre procurando a forma de se evoluir, de se melhorar, né? Mas a transição passa por todo o planeta, né? Em todas as formas e aspectos. Essa questão, muitas vezes a gente tem apego a objetos, materiais, daí você tem, de repente aquilo cai no chão e quebra, e aí, acabou. Exatamente. Eu gostava tanto, gostava, do verbo não gosta mais. Exatamente. Ai, meu Deus, isso mesmo. Vamos continuar, então? Vamos. Vamos lá. Então, vamos abrir aqui. Então, isso. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas, com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. Eu achei esse parágrafo aí interessante. Muito interessante. Não é? Achei interessante. Aí o que eu resumi foi o seguinte: tudo sendo matéria, né? As construções, os monumentos, as obras de arte, tudo é matéria, tudo vai acabar um dia, tudo vai se transformar. O planeta um dia vai acabar, vai se transformar, o sistema solar vai se transformar, vai acabar, porque o Sol vai diminuir, não vai ter aquela força de irradiar o calor, e os planetas vão se modificar automaticamente, porque tudo vai se modificando, né? O espírito não tem tempo de acabar, mas a matéria tem. O espírito evolui. O que a gente ganha fazendo os monumentos, as obras de arte, sabendo que um dia isso tudo vai acabar, vai virar ruína, né? Que nem a civilização maia, asteca, os egípcios, está tudo lá, as ruínas, né? Isso aí foi o aprendizado que o indivíduo teve na época. Ele aprendeu. Então, o que ele ganha com isso? O que a Selma vai ganhar pintando o quadro? O conhecimento das tintas, da pintura, da cor, da tela. O que o pedreiro vai ganhar? Conhecimento de levantar uma casa. Justamente o que ele vai ganhar? O conhecimento de saber misturar a massa, quanto vai usar, o tijolo, tudo para não desmoronar, não cair. Então, a matéria serve para isso, para a gente aprender com ela. Por isso que eu achei interessante, quando ele bota aqui, das civilizações mortas, né? Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? No nosso melhoramento, no nosso aprendizado. Alguém mais quer comentar? Comenta aí, Selma, você é pintora. Não, que ele fala aqui, né? Tudo funcionou como roupagem do pensamento, foi o que você falou. Do pensamento, quer dizer, a ideia que você colocou em forma, não é? Então, quer dizer, serve para quê? Para evoluir o intelecto do ser humano, não é? Enriquece realmente o espírito, né? Você desenvolve o intelecto, você vai criando mais habilidades, né? O espírito vai criando mais habilidades que podem ser utilizadas em uma vida futura ou não, que aí ele vai aprender outras coisas também, né? Isso vai só enriquecendo cada vez mais a parte dele, né? Mas ele fala assim, essas coisas é apenas material, ela está ali para a história e um dia ela também vai se deteriorar com o tempo. É por isso que ele pergunta assim, por que fazer isso se isso um dia vai acabar, né? Mas para nós,
seres humanos, mas como espíritos, nos ajuda nesse enriquecimento espiritual, né? Na questão da evolução, né? Até porque até essas cidades que você falou aí que já não existem mais, mas que deixaram as culturas dos mais e tudo, deixaram muitos fragmentos que servem até hoje, né? Para estudo, para tentarmos aprender, né? Como é que foi feito isso? Diante disso, até acabar criando outras formas de melhorar, na nossa época mesmo, criações de coisas novas para a gente. Isso ajuda a desenvolver o intelecto, não é? Eu acho sim, claro. Lógico. Alguém mais? Fala, Janete. Não? Quero. É que eu faço assim para vocês verem meu dedinho. Enfim, a gente conclui. Fala, Janete. Essas questões das ruínas, né? Eu lembro logo do Coliseu, que foi construído, né? E as ruínas estão lá. E também é uma questão para você parar, para nós, né, desse tempo atual, e parar para pensar. Onde estão? Onde está aquela civilização? Onde estão aquelas pessoas, não é? As ruínas estão aí, a matéria está acabando, mas eles continuam. E muitos desses monumentos, né, foram construídos, como ele fala aqui, com relação à pompa, as pessoas quererem construir cada vez mais coisas maravilhosas, né, majestosas, para estar dentro delas, né, palácios, então, para se mostrarem, né, sendo muito importantes porque tinham condições de construir e de habitar essas construções suntuosas. Mas onde estão essas pessoas que construíram? Para onde foram? Né? A matéria acabou. Voltaram para os seus planetas aí. Pois é, a matéria acabou. Então, essas construções são válidas, né, nesse sentido que a Selma até traz, questão de pesquisas, de evolução, mas também para a gente pensar, né, nessa pompa, nesse orgulho que eles viveram tão voltados para essas construções, e o que será que eles deixaram de legado com relação aos valores morais, não é? Então, tudo serve para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para que a gente não erre, né? A questão do Coliseu, né? Que a gente não tenha mais coliseus, onde as pessoas eram mortas, trucidadas, né? Era uma civilização selvagem. Desculpe quem gosta, mas esse esporte de luta aí, que eu sempre... na hora de falar, eu falo KFC, eu sei KFC de comida, mas tem outro nome aí que é de luta. UFC. Então, isso aí eu só lembro do Coliseu, gente. Eu lembro porque é uma pancadaria, tirar sangue, gostou, né? Toda vez que eu falo, eu troco, João. Então, eu penso assim, caramba, será que as pessoas estão voltando para trás? Não é? Por que se machucar tanto, se bater tanto? E por que as plateias? Por que as pessoas vibram tanto em ver um irmão sendo machucado? Né? Horrível. Troféu, cinturão. Para mim, é Roma voltando ali. Lógico, são os romanos, Janete. São os romanos daquela época que estão aí. Pois é, né? É uma coisa selvagem, né? É verdade, João. Acaba com o rosto da pessoa. É selvagem. Ai, que pode levar até o desencarne, né? Eles hoje colocam de uma forma diferente, como um esporte, não é? Tem técnica. Mas não é esporte. E tudo mais. Mas quando o sangue escorre. É o MMA, né, que é uma luta mais livre, né, com com várias modalidades de lutas, né? O MMA tem isso. Mas hoje eles fazem porque eles querem, tem a técnica. Sim. Antigamente eles eram escravos que tinham que lutar para servir ao bel prazer daqueles, né? Então. Mas o triste é você ver uma plateia como havia antes e há hoje. Pessoas que ligam, né? Que gostam, que vibram ali. Quem é que vai vencer? Que é isso? Não. Eu fico triste. Você sabe qual é o mais emocionante desse esporte, né? É o sangue quando espirra na primeira fila. João! Isso é horrível, João. Aí mesmo é que vai lembrar do Coliseu. Aí lembra.
É um tipo de luta. Ele está brincando, viu? Ele está brincando, João. É um tipo de esporte que realmente não acrescenta em nada, né? Vamos lá, vamos dizer, né? Não acrescenta realmente, nada. realmente dá angústia, ele dá angústia. Dá angústia. É realmente extravasar ainda esse lado animal que ainda existe, né? Dentro do ser humano, né? Ainda tem essa necessidade, né? Mas em vez de estamos em evolução. 3 litros de água da paz, prefere ir socar o irmão lá e tirar ação. Mas cada um passo de cada processo, vez, né? Um passo de cada vez, tá certo. Um passo de cada vez, exatamente. Então, vamos continuar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Flávio, eu acho que o Flávio quer falar. Ele está assim, pensando. Fala ou não fala? Deixa para o segundo tempo. Então, vamos lá. Aqui. Isso. Isso aí mesmo. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Para possuí-las, né? Possuí-las. Vamos lá. O que eu entendi desse parágrafo aí? Já dissemos que a matéria passa, mas o que o indivíduo ou o espírito leva das obras que fez, né, é o aprendizado, como também o professor, o médico, o músico, que pode colocar, né? Eles levam o aprendizado deles. A matéria é finita, tem fim. O espírito não tem fim, ele é infinito. Quantos se prejudicaram, quantos se mataram, morreram por um pedaço de terra, por uma pedra, por um pedaço de metal, né? E não levou a nada. Isso tudo vai de contra aos ensinos do Mestre Jesus, né? Você se dedicar à matéria, querer a matéria ao ponto de destruir a vida de um semelhante. É isso. Janete? É muito interessante, né? Quando ele fala em mãos calejadas, as pessoas que trabalham duro, né, para edificar uma obra. Aqui ele fala dessas obras monumentais, mas a gente sabe de tantas e tantas obras. Ele mostra aí o quanto o trabalho edifica, né? Ao invés daqueles outros que queriam possuir, né? Tipo assim, eu vou mandar fazer um palácio e o outro queria também ter esse palácio. Então, aqueles que estavam no topo querendo, né, viver essa vida de suntuosidade, o quanto que eles perderam em aprendizado, só focando essa parte da vaidade, né, do ter. Mas aquele que se dedicou ao trabalho, que muitas vezes sofreu ali, sob o sol, não é? Num trabalho muito doloroso, muitas vezes, para o corpo, mas que traz uma reflexão muito grande, não é? Um aprendizado muito grande. Aí eu achei muito interessante essa dualidade, né? Daquele que trabalha e que com isso ele está aprendendo, né? Se colocar também numa posição de humildade, de aceitação também, né? Porque existe aqueles também que trabalham e que são revoltados na condição em que se encontram. Mas eu acho que aí o que ele foca realmente é a questão do trabalho. O trabalho, tanto o material, né? Através da conquista desse pão de cada dia, muitas vezes com sacrifício, e o trabalho também mental, intelectual, né? Isso tudo faz com que a gente cresça, ao invés de só querer conquistar as coisas prontas, no caso, né? Isso me fez lembrar, não sei, me remeteu à história, né, que fala das colunas brilhantes, né? Eu associei até ao ouro, né? Então, na época do Brasil de colônia, como era aquelas... colonizavam o Brasil
buscavam ouro, né? Matavam uns aos outros para ter ouro, e aquelas igrejas suntuosas que eram construídas todas em ouro, né? Aí tem esse trabalho, a dualidade das coisas. As mãos que edificam, né? Aquele trabalho bonito, mas com aquele ouro, mas quantas lutas, quantas mortes, quantas coisas foram passadas para trazer aquele ouro para edificar um santuário, né? Por exemplo, né? Também. Quantas Tinha até coisas passadas, né? Tinha uma música antiga, que havia um trechinho que isso me tocava muito, quando o homem falava que ele ajudou a construir uma escola, mas que a filha dele não ia ter o direito de estudar naquela escola que ele construiu. Sabe? Era assim, algo bem doloroso, né? Quer dizer, eu construo uma escola, né? É o pedreiro ali ajudando, mas a filha dele ela não teria o direito de estudar naquela escola, né? Que ela era pobre, a escola era para era pobre. Ele ajudou a construir um prédio, mas quando ele parava na portaria para olhar, nossa, eu fiz isso aqui, o pessoal já olhava achando que ele queria roubar. Essa música toca, filha. Foi uma música que tocou bastante. É terrível, né? Mas é bonita, porque o finalzinho dela também é legal, que ele constrói a igreja. Da igreja, né? E o padre me deixa verdade. É isso mesmo, é lindo. E essa questão das colunas também que você falou, eu me lembrei do templo, né? Do templo de Jerusalém. Quando Jesus, até uma das passagens do livro do Luiz Sérgio, que Jesus está saindo, né? Está entrando em Jerusalém, naquele burrinho, né? Montado, e ele para assim e olha para aquele templo e ele pensa, né, em toda essa pompa, essa suntuosidade, e as pessoas, né, mais voltadas para esse lado maravilhoso do que para vivenciar os ensinamentos da lei, né? Que eles falavam, mas não praticavam. Exatamente. É isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais algum comentário? Ninguém? Temos 3 minutos. Sabe? Dá para dar uma continuidade, né? Acho que dá, o parágrafo é pequenininho. Então vamos lá. O que, João? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Ou seja, a verdadeira vida não é aqui, na Terra encarnada. A verdadeira vida é no plano espiritual. Aqui estamos de passagem para colocar em prática tudo aquilo que a gente se propôs a fazer para a nossa evolução. Uns conseguem, outros não conseguem, tem que ser cotidiano. Para sermos espíritos mais bondosos e mais puros, para evoluir. É isso que a gente está aqui. E, mais uma vez, ele fala do serviço, né, João? Ele foca novamente o serviço como oportunidade de crescimento, seja qual for o serviço que venha para as nossas mãos, né? Seja o serviço material, seja aquele trabalho de estar ajudando através de um aconselhamento. É interessante como é que o estudo vem sempre... tem uma conexão com o estudo da tarde, né, Selma? A questão da ajuda, de auxiliar, da caridade, né? A caridade moral e a caridade material, né? Então, o serviço também seria isso. Toda e qualquer oportunidade que chega às suas mãos para ajudar o seu semelhante, você está caminhando, né? No seu progresso espiritual rumo ao Pai. Exatamente. Bom, então, falta 1 minuto, nós vamos encerrar essa primeira parte, voltaremos na segunda e... Uma boa noite tchau para Doró. Uma boa noite para todos. Boa noite. Passa tão rápido, é tão bom passar rápido.